Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar prosseguimento, convido você, se inscreva, deixe aí seu like, seus comentários, compartilhe este vídeo. Hoje quero estar trazendo aqui algumas considerações gramaticais referente a um texto bíblico que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3 e o versículo 14. Neste texto bíblico, no caso, ocorre dentro do texto hebraico uma expressão ali, no caso que é Erie, Asher, Erie, que normalmente é traduzido como eu sou o que sou, no presente. Mas, segundo o argumento de uma testemunha de Jeová, é impossível, no caso, esta tradução numa forma do tempo presente. Ele afirmou que isto é uma tradução de religiosos. E ele disse o seguinte argumento: os pastores dizem que é eu sou no presente, mas não pode, porque o verbo está no imperfeito, e imperfeito é futuro. Por isso não se pode traduzir no tempo presente. Então, segundo o argumento desta testemunha de Jeová, conhecida por Queruvim, ele disse que é impossível traduzir como eu sou o que eu sou. A forma correta é traduzir no futuro. Eu serei o que serei. Nós temos dentro do texto hebraico, ali no caso, este verbo errer, que ocorre ali no tronco cal, na primeira pessoa do comum singular, no aspecto ikitol, é um verbo estativo. E vale aqui salientar que este verbo ali no caso, ele pode ser traduzido tanto quanto no presente, quanto também no futuro. A temporalidade do aspecto verbal que ele se encontra, que é o ikitol, permite, no caso, essa abrangência. Mas para não ficar somente aqui nas minhas palavras, eu estarei, no caso, neste momento, apresentando aqui algumas obras, para ver se de fato existe fundamentação ou não. Segundo ele, essa tradução no presente está errado, e não existe fundamentação gramatical alguma para isso. Então vamos observar o que os peritos na língua hebraica falam respectivamente sobre isso. Aqui, por exemplo, nós temos, no caso, o dicionário Vine, que traduziu, no caso, essa expressão como eu sou o que sou. Então, aqui, no caso, nós já temos um dicionário que nos dá fundamentação, no caso, para esta tradução. Já nesta outra obra, que é o Novo Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento, ele faz aqui, no caso, citação de dois targums, que são o Targum de Neófite e o Targum do Pseudo-Jonatas, que traduzem, no caso, essa expressão por eu sou o que sou. Então, nós temos aqui já uma segunda obra que traz evidências claras, no caso, para fundamentar esta tradução. Já nesta outra imagem, nós temos aqui, no caso, a descrição do interlinear hebreu-inglês do Antigo Testamento, que também traduziu essa expressão por eu sou o que sou. Temos já aqui, no caso, a evidência de uma terceira obra que, no caso, traz uma estrutura e uma fundamentação, no caso, para esta tradução. Já nesta quarta obra aqui que estou apresentando, nós temos aqui, no caso, já agora o Targum de Jonathan, que traduziu, no caso, essa expressão em Êxodo capítulo 3, versículo 14, por eu sou o que é e o que será. O interessante é se notar que a primeira tradução deste verbo errer, aqui no Targum, foi traduzido no tempo presente. Eu sou o que é. E depois complementou dizendo, e o que será. Agora aqui nós temos, no caso, uma outra obra, no caso, uma obra judaica, que é o comentário de Rashi, né? Rashi, para os que conhecem aí, sabem que é uma autoridade respeitada dentro do judaísmo ortodoxo. E no comentário dele, no caso, ele traduziu essa expressão por eu sou o que sou, no tempo presente. Nesta outra obra agora, que é uma gramática de sintaxe, de Bill Arnold e John Shui,
eles traduziram, no caso, essa expressão que ocorre em Êxodo capítulo 3, versículo 14, como eu sou o que sou no tempo presente. Então nós temos aqui agora já uma gramática de sintaxe, no caso, que traduziu esta expressão no tempo presente. Por fim, nós temos aqui agora esta outra obra de Robert Shishome, que é uma obra, no caso, da exegese à exposição. E ele também traduziu aqui como esta expressão como eu sou o que sou, num formato, no caso, no tempo presente. Então, ficou claro aqui agora, neste vídeo, que esta tradução no tempo presente é possível. E já quero agora concluir aqui com as minhas palavras e dizer que o problema de muitas pessoas que elaboram conteúdos, no caso, e colocam à disposição nos canais do YouTube, é que eles apresentam simplesmente somente um lado da moeda, como eu costumo dizer. Somente aquilo que lhe agrada e que eles acham que é correto. Mas a questão não é tão simples assim. Nós devemos de ser claros e honestos com o texto bíblico e principalmente também com a gramática, e apresentar todas as evidências possíveis e cabíveis que têm fundamentação no caso, do ponto de vista sintático, gramatical, exegético, para que as pessoas fiquem cientes de fato das possibilidades que, no caso, encontram respaldo tanto na gramática quanto no texto hebraico. Eu apresentei aqui tanto dicionários quanto gramáticas de sintaxe, interlinear e também, exclusivamente, no caso, obras do judaísmo ortodoxo, que também traduziram no tempo presente, no caso, como eu sou o que sou. Então fica claro que, no caso, que não é uma tradução feita por religiosos, porque se fosse feita simplesmente por religiosos, os judeus ortodoxos não traduziriam dessa forma como nos Targums e também como, por exemplo, o exegeta Rashi, né, que figura esta muito respeitada dentro do judaísmo ortodoxo. Mas se eles traduziram desta forma, então fica claro que existe esta possibilidade, que está fundamentado tanto do ponto de vista lexicográfico, quanto gramatical sintático, e também como outras obras, né, aí contidas dentro do judaísmo ortodoxo. Então, pessoal, ficou evidente e claro aqui que este verbo aí que se encontra no aspecto iktol, que é o verbo re, ele permite, no caso, esta tradução, tanto no presente quanto no futuro. Então eu posso traduzir como eu sou o que sou, ou eu serei o que serei, ou ainda eu sou o que serei. A temporalidade deste verbo estativo no aspecto iktol tem essa abrangência no caso. O problema é que muitos querem limitar simplesmente no formato de uso, no caso, um verbo dentro da gramática hebraica. Então, o que eu queria compartilhar com vocês, pessoal, nessa ocasião era isso, e ficou claro que, evidente, no caso, que este argumento apresentado por esta testemunha de Jeová chamado de Queruvino é, no caso, um argumento que eu posso dizer aqui parcialmente verdadeiro, mas que não trouxe a realidade e a sua abrangência no seu todo. Então é isso, Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.